Imagine receber uma missão tão grandiosa que impactaria o mundo inteiro. Foi exatamente isso que Jesus fez ao enviar seus discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações. E essa missão continua viva hoje. Oremos para entender melhor o que isso quer dizer. Senhor Deus, obrigado por nos confiar a missão de levar o Teu nome e as boas novas da ressurreição ao mundo. Que possamos entender nossa responsabilidade como discípulos e ter coragem para cumpri-la. Em nome de Jesus, amém. Olá, sejam bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Aqui estamos estudando a última lição desse trimestre, intitulada O Senhor Ressuscitado. O verso para memorizar está em Marcos 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. O tema de hoje, desta quinta-feira, 26 de setembro, vão por todo o mundo. E a lição começa com a seguinte pergunta: o que significam para nós as palavras de Jesus em Marcos 16, versos 14 ao 20? Vamos à leitura. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta, conforme Marcos 16, verso 14. A questão da incredulidade não é um problema novo. Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas. Veja Mateus 28, 17, João 20, versos 24 ao 29. Mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes seus milagres, Jesus demonstrou-lhes a realidade de sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, veja a lição de segunda-feira, fundamentam nossa fé. O Senhor, então, designou os discípulos para levarem o Evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Jesus explicou os resultados positivos e negativos do trabalho deles. Os que crescem seriam salvos, e os que não crescem, condenados. Jesus também descreveu sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos: expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegidos de perigos e curar os enfermos. Alguns interpretam Marcos 16, 18 de modo equivocado, como se fosse uma ordem para que os cristãos demonstrem a fé segurando cobras venenosas. Mas esse texto não autoriza ações presunçosas. O que Jesus prometeu foi que, quando alguém estivesse envolvido em missão, seria protegido, como ocorreu com Paulo em Atos 28, versos 3 ao 6. A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Às vezes, Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho, mas, às vezes, os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Nessas circunstâncias, a perseverança e a paciência são outro sinal aos incrédulos do poder da fé. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, o lugar do poder supremo, pois havia derrotado o mal. Os discípulos iam por toda parte pregando o Evangelho, mas não iam sozinhos.
pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje, enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. O autor termina com a seguinte pergunta: E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Que conforto temos nessa promessa enquanto proclamamos o Evangelho por toda a parte? Deixe nos comentários a sua resposta. Vamos agora aos comentários de Ellen White. Por várias vezes, Jesus havia tentado revelar o futuro a seus discípulos, mas eles tinham preferido não pensar no assunto. Por essa razão, sua morte foi uma surpresa para eles. E mais tarde, ao relembrar o passado e ver o resultado de sua incredulidade, encheram-se de tristeza. Quando Cristo foi crucificado, eles não acreditaram que ele ressuscitaria. Jesus tinha afirmado claramente que haveria de ressurgir ao terceiro dia. Mas os discípulos ficaram perplexos, sem entender o que ele queria dizer. Essa falta de compreensão os deixou totalmente sem esperança quando o Mestre morreu. Ficaram amargamente decepcionados. Se tivessem crido nas palavras do Salvador, quanto sofrimento teriam evitado? Esmagados pela decepção, pela angústia e pelo desespero, os discípulos se reuniram no cenáculo e trancaram as portas. Foi nesse lugar que o Salvador apareceu a eles depois da ressurreição. Atos dos Apóstolos, página 17. Antes de subir ao céu, Cristo deu aos discípulos uma missão. Vocês são as testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse. Aos meus discípulos eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro a Israel e então a todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. A comissão do Evangelho é a carta magna missionária do Reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas o convite de misericórdia. Atos dos Apóstolos, página 18. Como a luz do sol é luz, vida e bênção para todos os seres viventes, assim deveriam os cristãos, por suas boas obras, por sua animação e coragem, ser a luz do mundo. Como a luz do sol afugenta as sombras da noite e verte suas glórias sobre vales e colinas, assim refletirá o cristão o sol da justiça que incide sobre ele. Diante da vida coerente dos verdadeiros seguidores de Cristo, a ignorância, a superstição e as trevas se dissiparão, assim como o sol desvanece o negror da noite. De maneira semelhante, os discípulos de Jesus irão aos lugares escuros da terra, disseminando a luz da verdade, até que o caminho dos que se acham em trevas seja iluminado com a luz da verdade. Esse dia com Deus, 24 de março. Com tão gloriosa esperança, com tamanha redenção como essa que Cristo comprou para nós com seu sangue, ficaremos calados? Não louvaremos a Deus também com alta voz como os discípulos quando Jesus viajava para Jerusalém? Não é nossa perspectiva muito mais gloriosa do que a deles? Quem ousaria, então, nos proibir de glorificar a Deus com o mesmo alto clamor, quando temos essa esperança cheia de imortalidade e repleta de glória? Temos provado dos poderes do mundo por vir e ansiamos por mais. Todo meu ser clama pelo Deus vivo, e não estarei satisfeita até que esteja cheia de toda a sua plenitude. Primeiros Escritos, página 117. Concluindo, então, Jesus disse para os discípulos e para nós hoje que preguem o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa ainda está em nossas mãos. A pergunta que fica é: como você tem cumprido essa missão em sua vida?
De que maneira você pode compartilhar a boa nova da ressurreição de Cristo no seu cotidiano? Que a missão de Cristo seja renovada em nossos corações e nos impulsione a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Aguardo você amanhã. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.